Vamos estrear uma nova sessão aqui no canal e a sessão de hoje se chama A Toca dos Contos. E hoje nós vamos falar sobre este conto aqui. Melhor dizendo, um conto que está nesse livro aqui. O conto em questão é Sonhos na Casa da Bruxa, do H.P. Lovecraft. Então vem comigo logo depois da nossa abertura. Então, povão, vocês estão preparados para assistirem ao meu filme de terror? Pois é, pessoal, vamos estrear então mais uma sessão aqui no nosso canal. E essa sessão vai chamar então A Toca dos Contos. E ela é justamente isso. Eu vou apresentar para vocês, acho que de 15 em 15 dias, algum conto, claro, de terror, porque essa sessão é propriamente para isso, para apresentar contos de terror. E esse conto, então, eu vou fazer uma resenha desse conto, sem spoilers, não se preocupem, não tem spoiler dos contos, eu vou contar a premissa básica e vou tentar convencer você a ler esse conto, falando os pontos positivos, os pontos negativos e o que eu mais gostei. E vocês podem ver que o quadro está todo em preto e branco, vai ser esse climão mesmo antigo, meio dark e meio clássico. E o intuito desse conto é apresentar para as pessoas contos dos mais variados. E eu vou fazer então essa toca dos contos separado. Primeiro nós temos a primeira temporada. Essa primeira temporada inicia-se hoje é o primeiro episódio. Então eu não sei ao certo ainda quantos episódios terão essa primeira temporada. Se serão 12, se serão 15. Eu acho que vão ser 15 episódios. E cada temporada vai ter um tema específico. Nessa primeira temporada então vão ser os meus contos favoritos da vida. Então eu vou falar os 15 contos favoritos que eu tenho na vida. Claro, vou deixar alguns fora dessa lista, porque pode ser que eu faça mais temporadas com esse tema. E a cada temporada eu faço um tema diferente. A segunda temporada pode ser, por exemplo, contos clássicos. A terceira temporada pode ser, por exemplo, contos de terror nacionais. E por aí vai. Então cada temporada vai ser focada em um tema principal. E para poder abrir essa temporada com tudo, eu não podia deixar de falar de um dos contos que eu mais gosto, de um dos autores que eu mais gosto, que é o conto em questão, Sonhos na Casa da Bruxa, do H.P. Lovecraft. Então vamos lá começar com esse novo quadro aqui do canal? Pois é, pessoal, hoje nós vamos falar sobre esse conto que eu considero uma das grandes histórias de terror que o H.P. Lovecraft já escreveu e também uma das grandes histórias de horror que já foram escritas na literatura. E é um dos meus contos favoritos, tanto do H.P. Lovecraft quanto de contos de terror, e é uma história sensacional. Vocês já devem ter me ouvido falar sobre esse conto diversas vezes aqui no canal, porque eu gosto muito dele. Sempre que eu tenho oportunidade eu estou indicando esse conto, e vamos lá que eu estou falando demais. Vamos lá o que interessa, qual que é a história, qual que é a sinopse, qual que é a trama desse conto. E é o seguinte, nós temos o nosso personagem principal, Walter Gilman, é um universitário, ele está indo estudar então um curso específico na Universidade de Arkham, que já é uma universidade, digamos que recorrente nas histórias do H.P. Lovecraft. Essa Universidade de Arkham, ela aparece em vários contos que o H.P. Lovecraft escreve, e é bem interessante, porque essa universidade ela tem os mais variados cursos, inclusive alguns cursos de ocultismo e coisas relacionadas. E o Walter, então, ele está indo para essa cidadezinha de Arkham para poder estudar na Universidade de Arkham. E ele, digamos que ele está passando por uma situação financeira precária, uma situação financeira mais apertada. Então ele não conseguiu uma casa para poder morar nessa cidadezinha. E ele tem que alugar um quarto em uma pensão. Ele procurando pelas pensões, a mais barata que ele ouve falar então é essa pensão velhinha, afastada, num bairro bem estranho dessa cidade. E essa pensão é uma casa bem antiga que correm boatos de que essa casa foi uma casa habitada por bruxas. E que essa casa era cheia de quartos e que ali ocorriam várias orgias e rituais de bruxaria e grandes convenções de bruxas e esse tipo de coisa. O pessoal, as bruxas reuniam-se ali então para fazer seus rituais de magia negra em grupo, esse tipo de coisa. E entre essas bruxas vivia a tão famosa bruxa Késia alguma coisa, que eu não lembro o sobrenome dela. E essa bruxa, digamos que é a mais famosa de todas as bruxas e também a que tem a história mais estranha, porque em um dos momentos que a Inquisição se abateu pela cidade e os inquisitores foram atrás dessa bruxa Késia, que era a mais temida pela cidade, eles não conseguiram capturar a bruxa Késia, eles amarraram ela e estavam prontos para poder levá-la à prisão, mas ela simplesmente desapareceu entre as paredes da casa.
que inclusive a casa até aparece aqui na capa do livro, mas vocês não vão conseguir ver. E acontece então que o Walter, ele aluga um quartinho nessa mesma casa onde essas bruxas se reuniam. Hoje em dia essa casa é uma pensão bem velha, bem acabada, mal vista na cidade, porque a casa está toda velha, caindo aos pedaços, mas é o que o bolso dele conseguiu pagar. Ele aluga um quartinho nessa casa. E não é para surpresa da gente, leitor, que ele acaba ficando com o quarto onde a bruxa Késia morava, onde a bruxa Késia fazia os seus experimentos mágicos. E é aí que a coisa começa a ficar feia. Primeiro, a cada noite, ele vai dormindo e começa a ter sonhos inquietos, onde uma velha muito estranha aparece na escuridão, tapada por um capuz, e ela fica olhando para ele somente com o olho e dando gargalhadas. Ela lá longe no escuro. E a cada noite que passa cada vez mais, os sonhos vão ficando cada vez mais nítidos. E a sombra dessa velha vai ficando cada vez mais próxima dele em meio à escuridão. E para piorar, ele começa a ver junto com essa velha um rato. Um rato grande, bem estranho, quase uma ratazana. Mas o mais peculiar de tudo isso é que esse rato, ao invés de uma cabeça comum de rato, ele tem uma cabeça humana. Olhem para vocês verem, gente, sintam o drama. E acontece então que a cada noite esse rato vai ficando cada vez mais presente nos seus sonhos e também na realidade. Ele começa a escutar barulhos de rato andando pelos cantos do quarto. Ele acha muito esquisito aquilo, mas até então ele deixa pra lá porque os vizinhos dos quartos vizinhos, eles falam que aquela casa é cheia de ratos mesmo. Só que acontece que ele começa a ter alucinações, que ele não sabe ao certo se são sonhos, se são realidades, de que um rato com a cabeça humana tá saindo de dentro da parede, tá andando pelo quarto e observando ele. E eu paro de contar a história por aqui, pessoal, porque esse conto é magnífico, esse conto é sensacional. E nós temos aqui então o H.P. Lovecraft fazendo o que ele sabe de melhor, que é fazer a mitologia dele por trás da história de horror. E nós temos aqui também um pouco da mitologia do horror cósmico dele. E isso mesmo, então os grandes Elder Ones, os grandes deuses antigos que ele criou em seus outros contos, Sussurro nas Trevas, A Cor Caiu do Espaço, O Chamado de Cthulhu, também dão as caras nesse conto aqui. E gente, o conto é muito bom. A escrita do H.P. Lovecraft está sensacional nesse conto em específico. Aqui ele conseguiu fazer uma coisa que ele raramente faz, que é deixar os contos dele, digamos que, acessível para o público leitor de hoje em dia. O pessoal que lê livros hoje em dia quer aquela coisa bem mastigadinha, aquela coisa rápida, aquela coisa que não precisa se comprometer tanto com a leitura. E o Lovecraft consegue fazer isso com esse conto. Então, uma pessoa que nunca leu Lovecraft, eu acho que esse conto Sonhos na Casa da Bruxa é o ideal, é o essencial para você ser introduzido no mundo dos contos de terror do H.P. Lovecraft. E aqui, pessoal, o Lovecraft ele conseguiu fazer isso muito bem. A história tem um ritmo bem rápido, tem uma narrativa bem atual e ainda assim é fantástica, muito bem desenvolvida, muito bem construída. O clima de terror é palpável durante toda a história. Aquela tensão no ar, a atmosfera que ele conseguiu desenvolver para esse conto ficou sensacional, gente. Você sente mesmo que tem alguém te observando pelas frestas, pelos buracos das paredes. É muito legal isso. E destaque para o final, extremamente gore. Gente do céu, que final é aquele? Pessoas que se perturbam fácil vão achar esse final bem forte. Eu indico então para quem tem um estômago forte esse final. Mas ainda assim, gente, que conto sensacional. Eu indico demais esse conto para todo mundo. Para quem é um bom leitor de histórias de terror, que quer ler uma boa história de terror. Para quem está começando a ler histórias de terror agora, essa é uma boa indicação. E para também quem quer começar a ler histórias do H.P. Lovecraft. Eu acho que esse é o conto ideal para você ler H.P. Lovecraft e gostar com certeza. Esse conto teve uma adaptação também, ele teve um filme que foi feito para aquele seriado Mestres do Horror. Vocês lembram desse seriado, né? Que foi um seriado que durou 2 temporadas e cada um dos episódios era, digamos que, um mini-filme dirigido por um diretor consagrado dentro do gênero do terror no cinema. E ele foi dirigido pelo Stuart Gordon, que Stuart Gordon ele é famosíssimo por pegar as histórias do H.P. Lovecraft e passá-las para o cinema com grande maestria. Ele fez isso então com o conto Herbert West, né?
que virou aqui no Brasil Reanimator. Ele também fez a direção do conto Dagon, que também tem um filme chamado Dagon, e nesse conto ele misturou o conto Dagon com o conto A Sombra em Innsmouth, e ficou sensacional. Então o Stuart Gordon sabia no que estava se metendo quando dirigiu então Sonhos na Casa da Bruxa. E o filme Sonhos na Casa da Bruxa é igualmente sensacional. Quem gostou do conto vai gostar do filme. Quem gostou do filme vai gostar do conto. E eu indico demais, pessoal. É uma ótima pedida, é um grande conto, sensacional, indico com todas as minhas forças. É um dos meus favoritos da vida e espero que vocês gostem. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa nova sessão aqui do canal. Eu vou ver se eu consigo trazer, então, de 15 em 15 dias aqui no canal. Vou ver se eu faço 15 episódios com os meus 15 contos favoritos da vida, dentro do terror, claro, porque essa sessão é justamente para isso, para apresentar histórias de terror para vocês. Espero que tenham gostado, deixa o dedão pra cima aí e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!